Um projeto inovador. Nós criamos uma grade de programação completa, com 5 programas diferentes. A gente vai fazer história na comunicação do agro. Muito bem, está na hora de analisar o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de trabalhos no vermelho para a soja, mas se mantendo aí pelo menos os primeiros vencimentos acima dos $14 por bushel. A gente, obviamente, quer entender essa movimentação de hoje, mas entender o que pode vir por aí, quais são os fatores, os fundamentos que podem justificar aí uma mudança de rumos ou não, né, dos preços aí da soja no mercado internacional e também aqui no Brasil. Para nos ajudar nessa análise, nosso convidado hoje é o Vitor Belasco, analista de grãos lá da IHS Markit. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Vitor, de novo aqui com a gente. E eu aproveito para te perguntar, principalmente desse comportamento de Chicago hoje, o que justificou essa queda nos preços e o que a gente pode esperar em termos de oscilação por lá, Vitor? Boa tarde, Ale. Prazer falar contigo, com a tua audiência, mais uma vez. Hoje a gente teve aquela típica movimentação de operações de realização de ganhos, né? Após os futuros de Chicago alcançarem as máximas desde julho de 2014, na véspera, em decorrência aí da percepção de piora do quadro climático aqui no Brasil e na Argentina, os fundos liquidaram algumas posições para realizar ganhos e também estabeleceram um limite para esses fatores de precificação que fizeram a soja escalar aí na véspera. Mas tem um viés definido na sua cabeça? O que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços, Vitor? A curto prazo, os preços vão circular em torno da consolidação da produtividade aqui no Brasil e na Argentina e da evolução do cronograma de cumprimento dos embarques aqui. Por enquanto, o mercado tem um conteúdo altista bastante grande no mercado por conta dos atrasos aqui no Brasil, que já somam aí cerca de 12 a 13 dias em relação ao ano passado, em média, e também da continuidade da escassez hídrica em regiões-chave da produção argentina. Então, se essa situação se agravar, seja a dos atrasos aqui no Brasil, a perda de potencial produtivo em razão das chuvas aqui no centro-norte do país e as perdas de potencial produtivo na Argentina, a gente pode sim ver essa soja aí voltando a escalar no curto prazo. E aí no longo prazo a gente tem como principal fator de especificação a realização da área de cultivo nos Estados Unidos, né? Pode ser maior aí desde a temporada 2017-2018, possibilitando também a produção, que é a produção dos Estados Unidos, alcance recordes históricos. Então tá, então vamos aos detalhes, vamos ver as possibilidades então. Quando você fala que no curto prazo dois fatores são importantes serem observados, a questão do Brasil, da chuva no Brasil e a evolução, obviamente, das entregas, que cenário que a gente tem? Vamos começar com o Brasil. Que cenário que a gente tem hoje? Quais são as possibilidades para março, Vitor? Para março, a gente está estimando que os embarques aqui no Brasil atinjam 12,5 milhões de toneladas no quadro atual, que é o quê? Caso os atrasos na colheita continuem girando em torno de 12 dias em relação ao ano passado. Então, se o ritmo de colheita se normalizar daqui em diante, esses atrasos permaneçam dessa forma e não sejam mitigados, a gente tem espaço aí para que os portos brasileiros recebam cerca de 12 milhões e meio de toneladas em março, que já é um recorde para o mês, né? Com isso também a gente tem, se isso for cumprido, a gente já está vendo a redução das aquisições da China no mercado norte-americano. A gente tem espaço para que os preços eles se acomodem na região dos 14, dos 13 alto, até mesmo 13,5. Né? E concomitante. Não, mas 12 milhões e meio de toneladas para um line-up de 19 milhões. Isso o mercado vai comparar isso, Vitor, ou não? 12 milhões e meio, se cumprir esse patamar aí, tá tranquilo, dá esse refresco aí para o mercado?
12 milhões e meio ainda é um volume recorde por mês, né? Isso tem que ser considerado, é o que naturalmente a gente exportaria. A questão é que a gente acumulou muitos embarques aí do mês de fevereiro, né? Então esse número do line-up impressiona. Mas é comum que a gente tenha uma diferença aí de 1,5 milhão até 2 milhões em relação aos números da CSEX, do Ministério da Economia agora, e do line-up para o mês, né? Essa diferença sempre existe nesse meio. A programação sempre vai ser superior à execução dos embarques. O problema é que esse gap ele revela justamente isso, os atrasos na execução dos embarques em relação às expectativas de fevereiro acumulados para março. Então, e a gente ainda tem uma previsão de continuidade das chuvas ainda na metade norte do país, né? Sim, só que o que mitiga isso é a produção verde que a gente pode ter, que a gente com certeza vai ter, que pode ser ainda mais dilatada do que muitas estimativas, né? Então, vamos colocar assim, que essa diferença entre line-up e exportações previstas só exemplificam os atrasos na execução. E isso pode ser mitigado já a partir de março, né? Caso esses 12,5 ou até mais milhões de toneladas de soja sejam executados. Mas você falou da produção por quê? Qual é a estimativa de vocês aí? 136 milhões de toneladas. Não considerando o agravamento dos excessos hídricos no norte, no centro-norte do país. É isso que eu ia perguntar. Então, ainda não está contabilizada ou computada aí uma possível perda pelo excesso de chuva. Mas para vocês, Vitor, essa perda, ela é factível? Ela realmente está acontecendo? Ou, por enquanto, é só uma perda de qualidade? Não, ela é factível, sobretudo para as lavouras de plantio mais tardio, que estão atravessando aquelas fases tecnológicas críticas para definição do potencial produtivo, né? Esses excessos hídricos eles podem prejudicar as lavouras que estão aí atravessando a fase de enchimento, de formação de vagos ainda. Você pode ter perdas aí de produtividade, sim. Ainda não dá para mensurar essa perda, então. A gente vai realizar o levantamento junto aos produtores e as tradings esse mês e vamos atualizar esse número. Perfeito. Agora, com relação à Argentina, o que a gente precisa ficar atento? Você falou que é um outro fator importante de ser observado. Por que ele é importante nesse momento? A safra de lá está no momento crítico, que precisa de água, é isso? Sim, exatamente. A maioria das lavouras lá estão atravessando a fase de R2 para R4, né, e atravessando essa fase com escassez hídrica acumulada de outras fases, né? As reservas hídricas estão baixas lá no país, né? Apesar de o índice de vegetação estar sustentando ainda relativamente bem nos últimos meses, né? Ou seja, esse clima influenciando negativamente as lavouras ou a colheita aqui no Brasil, as lavouras na Argentina e a colheita aqui no Brasil, isso é motivação para novas altas. Perfeito. É o que ainda pode oferecer mais viés altistas para os preços a curto prazo. Tá. E daí você também falou sobre o médio prazo, e nesse médio prazo aí entrou a safra americana. Obviamente a safra americana, enfim, está muito aberta, né? O plantio ainda nem começou, mas existe uma expectativa muito boa em relação à produção e aumento de área por lá. O que poderia atrapalhar esse viés e nesse caso, se confirmar esse início bom da safra, isso seria negativo para os preços, Vitor? Sim, a gente acredita que o que pode atrapalhar essa perspectiva aí de área, a área está consolidada, né? O próprio número de apólices de seguros sendo contratadas já demonstra isso, a aquisição de insumos, né? Já oferece subsídio necessário para quem estime uma área aí de 36,4, 36,5 milhões de hectares nos Estados Unidos, que seria a maior área desde 2017 e 2018. É o que pode trazer um viés negativo para os preços,
é a concretização de produtividades ainda maiores do que aquelas que estão sendo estimadas, né? Mas daí é Então, mercado de clima, né? isso. E aí a gente vai começar a viver o mercado de clima da safra norte-americana, né? Os preços já para vencimentos mais distantes já estão sofrendo essa influência da perspectiva de produção recorde nos Estados Unidos. Todos... Caso Pode falar. Caso a produtividade que é estimada aí que ofereça a possibilidade da safra alcançar 126 milhões de toneladas, mais ou menos, não seja concretizada, seja para menos, há possibilidade também de viés positivo para as posições mais longas de Chicago. Uma produção em torno dessas 126 milhões de toneladas dá uma tranquilidade para o mercado ou ainda assim a gente vai ter no final da safra, enfim, os estoques finais ainda apertados, Vitor? A tendência é que os estoques subam um pouco em relação ao ano passado, com o restabelecimento da produção recorde brasileira e produção recorde nos Estados Unidos. Mas aquilo, a gente tem um crescimento estrutural no mercado global da demanda. Então, não vai ter muito espaço para folga nos estoques ainda na temporada 21-22, não. Muito bem. E por falar em demanda, alguns analistas já avaliam que a China teria comprado já bastante soja, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos nesses últimos meses. E, portanto, ela não precisaria voltar ao mercado de forma agressiva, até para evitar inflacionar aí os preços no mercado internacional. O que você acha dessa avaliação? Faz sentido ou não? Você vê uma perspectiva de China agressiva assim? Faz sentido, né? Quando você olha para a comercialização aqui no Brasil, chegando agora preços do pico da colheita, a 65% comercializado, você tem essa visão consubstanciada. E ainda pesa a favor da continuidade das aquisições da China a perspectiva de que eles vão reduzir a área eles vão incentivar o incremento da área de cultivo de milho em detrimento da soja. Então, a China pode continuar sendo um grande comprador daqui adiante, mas muitas dessas compras já podem ter sido asseguradas antecipadamente aqui no Brasil. Mas isso faz o quê? É o preço batendo um teto ou ser limitado, um movimento de alta, ou isso pode fazer o preço recair ou retrair, na verdade? Essencialmente, o que a gente vai ver agora é o que? As vendas 21-22 demonstrando o vigor da demanda da China. Tá. Dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também. Então... Cenas para os próximos capítulos, então. Cenas para os próximos capítulos. A demanda 21-22 chinesa, claro, mais volumes podem ser originados daqui adiante, principalmente se a produção se confirmar superior às estimativas. Mas a maioria das compras da China aqui do Brasil já está realizada e esse número é os 65% comercializados, cerca de 8 a 9%, 9 pontos percentuais acima do ano passado aqui no Brasil. Então, essa visão de que a China já executou a maioria de suas compras, ela encontra respaldo nos números. Agora, o que a gente vai ver é realização da produção brasileira, recorde, 136 milhões de toneladas, perspectiva de estoques de volta à casa aí de 1 milhão de toneladas, de 1 milhão, deixa eu só falar, de 1 milhão e 800 mil toneladas é o nosso número, se essa produção for realizada, e maior acomodação dos preços aqui no Brasil, pelo fato de você ter suprimento para atender tanto a indústria local quanto o mercado de exportação. Agora, se pelo contrário tivermos uma produção inferior àquela que está sendo esperada, aí você pode supor que vai ter maior disputa pela soja, como aconteceu esse ano entre indústria e setor exportador. E aí, prêmios mais altos no segundo semestre do ano e escalada dos preços. Essa perspectiva. Nesse momento, o prêmio está negativo, certo? Prêmios curtos para vencimentos curtos, para entrega março, abril, já estão tocando o campo negativo, sim, alguns dias atrás. Mas para o segundo semestre é positivo ainda? Continuam firmes, sim. Superiores aí a 35, 45 centos por bushel.
Muito bem. Bom, se a gente tivesse que dar uma orientação para o produtor que está nos ouvindo agora, o que ele precisa ficar ligado, o que ele precisa ter atenção, enfim, o que ele pode fazer para garantir a rentabilidade dele? Vende agora, vende depois? Alguma estratégia importante para ele pensar? O que você falaria, Vitor? Ficar ligado, as margens continuam positivas, né? E ficar ligado nas vendas 21-22, né? Sobretudo na questão cambial, né? E na relação de troca com os insumos. Essa é a perspectiva. E realização da safra norte-americana para executar essa venda no melhor momento possível. Então, prioriza as vendas para 21-22 e espera para ver melhor momento para negociar a safra atual, o resto que falta. Perfeito. Muito bom. Bela dica, Vitor Belasco, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Vitor é lá da IHS Markit, está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando esse mercado da soja, que hoje está encerrando aí com uma cotação negativa para os principais vencimentos. Grande abraço para você, Vitor, obrigado. Para vocês, tchau, tchau. Valeu. Vitor Belasco aqui com a gente, portanto, sinalizando momentos diferentes aí para a soja. No curto prazo, fatores importantes a serem analisados segundo o Vitor, a questão da seca na Argentina e a questão da continuidade das chuvas aqui no Brasil. Essa continuidade das chuvas pode repercutir em atraso nos embarques, atraso na colheita, consequentemente atraso nos embarques e perda de produção, perda da produtividade, consequentemente da produção. Na Argentina, da mesma forma, é um momento delicado para as lavouras precisam de água lá, é momento de enchimento de grãos, enfim, de granação das lavouras, e a chuva é muito importante. Por enquanto, o clima está se mostrando desfavorável para esse momento. No médio prazo, entra aí a safra americana. Se tudo der certo e se tudo se confirmar, Estados Unidos produzindo, na análise, na visão lá do Vitor, 126 milhões de toneladas numa área recorde de 36 milhões e meio de hectares. Isso seria bastante positivo para o mercado, mas ainda insuficiente para dar uma tranquilidade aí, de oferta para o mundo. Se esses números se confirmarem, a gente tem um estoque final melhor do que a gente vai ter esse ano. No entanto, os preços ainda se mantendo em patamares, em níveis importantes e bons aí para a soja. No Brasil, muita atenção para os preços nesse momento, o prêmio segue negativo, principalmente para entrega no curto prazo, o dólar acaba ajudando aí na formação de preços, mas o Vitor aconselhou, obviamente que isso fica por sua conta, né? Você decide o que é melhor para você. Se tiver que vender, negociar a safra do ano que vem, a safra 21 e 22, e esperar um pouco para ver como vai ser o comportamento aí, principalmente nesse momento de mercado climático lá nos Estados Unidos, para posicionar a sua soja que ainda não foi vendida. Quem não vendeu, obviamente, pode aproveitar os atuais momentos, os preços estão muito bons e interessantes e rentáveis na visão aí do Vitor, mas podem melhorar se caso Chicago tiver aí essa modificação de tendência em função de um problema na safra dos Estados Unidos. Bom, vamos aos preços, rapidinho a gente mostra para vocês, mercado caminhando para um fechamento, portanto, negativo, soja para março, 14 dólares e 700 por bushel, menos 6 pontos mais 25, para maio, 14 dólares e 700 por bushel, menos 5,25, para agosto, 13,47, queda de 5 pontos e meio, para setembro, 12 dólares e 68 por bushel, queda de 4 pontos mais 25. Vamos aos números do milho. Março, 5 dólares e 50, perdendo 10 pontos, mais 75, uma queda importante para o milho hoje. Maio, 5 dólares e 34 por bushel, 10,25 de queda. Julho, 5 dólares e 23 por bushel, 9,25 de baixa. Setembro, perde menos, 3 pontos e meio aí, a 4 dólares e 89 por bushel. E para finalizar, o trigo, que também, da mesma forma, está perdendo
bastante, né? O março, 6 dólares e 53 centes por bushel, perde 10 pontos. Maio, 6,55, perde 11 pontos mais 25. E o julho, 6 dólares e 45 centes por bushel, perde 9 pontos mais 25. Setembro também no vermelho, 8 pontos de queda a 6 dólares e 43 centes por bushel. São os números de hoje. Esses números ainda estão sujeitos àqueles ajustes finais do pregão, mas a tendência está dada, é um dia negativo para as cotações aí da soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.